Estimada comunidade ou estimadas comunidades que nos ouvem, que refletem, que celebram conosco nessa tarde. O quarto dia da semana de oração pela unidade cristã nos exorta a permanecermos firmes na confiança em Deus. Assim como o apóstolo Paulo também confiara no momento do naufrágio, antes de serem acolhidos pelos habitantes da ilha de Malta. O Evangelho proclamado é um texto bastante conhecido nos Evangelhos. Normalmente o encontramos no Sermão da Montanha, onde de forma muito sublime Jesus convida as pessoas a depositarem aos cuidados de Deus as suas ansiedades, os seus medos, as suas dúvidas, suas preocupações, e assim tirarem de si um fardo enorme. Eu começo a refletir nessa palavra de confiança, olhando um pouco a realidade que nós estamos enfrentando, onde vivemos aqui no Brasil, mas também em outros países, uma crescente insegurança, incerteza com relação ao dia de amanhã. Muitas pessoas estão em dúvida quanto ao seu ir, ao seu vir. Muitas estão com medo de não sobreviverem a esse período de pandemia. Muitas já estão desempregadas. Muitas indústrias, muitos comércios foram fechados. E nós temos relatos de pessoas muito próximas de nós que já sentem o desemprego, já sentem o abandono e não possuem acesso fácil aos serviços públicos. Como então depositar em Deus a sua confiança diante de tantas perguntas às quais nós ainda não conseguimos responder? Parecem palavras de estímulo de Jesus Cristo, ditas talvez em um momento onde Jesus enfrentasse uma calmaria em seu ministério, mas nós sabemos que no ministério de Jesus Cristo não houveram calmarias. Em todos os momentos, o Senhor sempre estava sendo observado, questionado, perseguido por alguns setores. Nós temos muita ansiedade. Aliás, a ansiedade, ela não é só um fruto desse momento que nós vivemos. Estudos anteriores, diálogo com especialistas da área da saúde mental já nos têm reafirmado como é crescente os casos de ansiedade, depressão e os males decorrentes dessa época em que cobra-se tanto do ser humano, com tanta eficiência, com tanta rapidez, sob a ameaça da descartabilidade. Como não ser ansioso e como levar essa palavra de Jesus Cristo, de depositar nele, nos cuidados de Deus, a sua confiança, sem se preocupar com as coisas que nós de fato precisamos? Seria um tanto inconsequente nós estimularmos as pessoas para uma confiança que desincumbisse o ser humano sobre as suas responsabilidades. O Sermão da Montanha, as palavras de Jesus, elas nos exortam a fortalecer nossa confiança, não a sermos inconsequentes com relação a decisões que impactam diretamente no nosso futuro. Nós não queremos que as pessoas não trabalhem,
Nós não desejamos que as pessoas não estudem. Não é ruim que as pessoas tenham planos, objetivos para suas vidas. Mas é ruim quando elas confiam somente em si. Nesse sentido, no final da leitura do Evangelho, que o Frei Pedro proclamou, aparece uma menção a um pequenino rebanho. Nessa direção de nos compreendermos como pessoas que convivem em coletivos, em comunidades, em igrejas, em grupos. E esses coletivos, sim, podem nos dar um sustento e um amparo na hora em que nós falharmos, na hora em que nós formos despedidos, descartados, adoecermos. É muito triste não ter com quem contar. É muito triste não viver em comunhão com outras pessoas. As pessoas que não possuem esse amparo em suas famílias, em suas denominações, em suas comunidades, estas sim têm uma razão ainda maior para ficarem ansiosas, para ficarem deprimidas, porque em soprando o vento muito forte elas podem cair e talvez não haja quem as acolha. Estimados e estimadas, nós desejamos que a confiança em Deus não nos exima das nossas responsabilidades, mas que possamos encontrar nas pessoas que estão ao nosso redor o amparo que nós precisamos, assim como nós já temos praticado em outras áreas da nossa vida. Quando precisamos de acessos, de informações, de caminhos, nós sabemos quem procurar, quem possa nos dar uma orientação ou até mesmo interceder por nós. Isso nos alivia, isso tira de nós o fardo de caminharmos sozinhos. O dia de hoje nos estimula a confiança na ação de Deus a partir da solidariedade entre os irmãos e as irmãs na fé, em diferentes denominações, em diferentes agremiações humanas, para que quando eu estiver fraco, eu conheça alguém que possa me acolher, para que quando eu estiver desempregado e faminto, eu conheça alguém que possa compartilhar comigo do alimento, ou para quando eu encontrar alguém nessas situações, eu possa ser o suporte dessas pessoas. E assim que cresçamos no sentimento de pertença, de corpo, de comunidade, confiando que Deus cuida de nós a partir da orientação do seu Santo Espírito, mas Ele também cuida de nós a partir da comunhão dos irmãos. E para que essa comunhão seja plena, para que essa comunhão sirva e socorra as pessoas em suas necessidades, precisamos estimular a gentileza. Gentileza gera gentileza. Uma pessoa que é gentil, muito facilmente recebe auxílio das que convivem com ela. Essa mensagem nós também queremos levar para o movimento ecumênico, para o movimento no qual nós deveríamos estar crescendo fortemente se estivéssemos seguindo a palavra de Jesus Cristo. Que sejamos gentis, para que gentilmente saibamos acolher e sejamos acolhidos. Que a graça do nosso Senhor permaneça com cada um, com cada uma de vocês em seu lar. Amém.
convido para termos um momento de oração. Querido Deus, que nunca nos abandona, nosso sofrimento pessoal nos leva a chorar de dor e nos encolhemos de medo quando experimentamos doença, ansiedade ou a morte das pessoas que amamos. Ensina-nos a confiar em Ti. Que as igrejas a que pertencemos sejam sinais do Teu cuidado providencial. Faze de nós verdadeiros discípulos e discípulas do Teu Filho, que nos ensinou a ouvir Tua palavra e a servir uns aos outros e umas às outras. Confiantes, te pedimos isso, em nome de Teu Filho e pelo poder do Teu Espírito Santo. Amém. Amém.